O interior, para mim, significa beleza de tudo. Interior é encontro. Das palavras mais bonitas que Jesus sempre falou, né? Amar o próximo, né? Eu acho que falta muito isso hoje no mundo, né? Principalmente com os mais pobres. Para mim, representa calma, bucolismo, tranquilidade. É a alegria do aconchego. Na divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, Coatis renasce em cada olhar. O que nos faz lembrar de um lugar? O que nos faz pertencer? São os olhares que moldam o interior, e é pelo olhar que revivemos nossas raízes. As águas da Biquinha são como um fio invisível, conectam o passado e o presente. A ponte, com seu olhar silencioso, observa o tempo passar. Mas em Coatis, o que permanece são os encontros, as vozes, as raízes que se entrelaçam. Meu nome é Francesca Pimenta de Andrade, tenho 63 anos, fui professora aqui do município, uma matrícula, aposentei faz pouco tempo, né? Dei aula para várias pessoas aqui da região. Dei aula também nos distritos, Falcão, São Joaquim, sim. E essa terra aqui, eu não nasci em Coatis, mas aqui é a terra dos meus bisavós, que construíram a sede ali, logo acima ali da Ponte Pêncil. Meu nome é Júlia Fleischer de Andrade, eu tenho 28 anos. Eu nasci e vivi até 7 anos em Resende com a minha mãe, mas o meu pai morava em Coatis e toda a sua família de parte de mãe era daqui, tinha uma grande chácara do outro lado da pontinha. E a gente sempre viveu, mesmo quando eu morava em Resende, aqui nessas redondezas da Biquinha, da Pontinha, brincando muito por esses matos afora. Desde pequena a gente sempre saía aqui da chácara. Na época a cooperativa era lá perto da estação. A gente, criança, pegava uma latinha para ir buscar leite lá na cooperativa, né? A gente andava por tudo aí, tem a Rua do Sapo que vai dar na estação, né? É isso aí, a gente ficava balançando na pinguelinha ali, que a gente fala. Tio Mazico, na época, ele ficava brigando, que a criançada pulava ali, ele ficava muito bravo, né? Então é memória de infância mesmo. A Biquinha é um lugar muito importante para nós, a gente sempre pegou água na Biquinha, nunca tivemos filtro em casa. Então, praticamente todos os dias a gente pega os galões lá em casa, atravessa a pontinha e vem na Biquinha pegar água. E a gente bebe muita água, muito suco, então esse é um caminho de todos os dias. E a pontinha é o caminho que nos leva para o centro muito rapidamente, demora 5 minutos para a gente chegar no centro da cidade através da pontinha que balança. Aí a gente passa pela Biquinha praticamente todos os dias para fazer algo no centro. De carro dá para ir pelo outro lado, para um outro bairro, que leva mais ou menos o mesmo tempo. Mas normalmente a gente faz isso a pé porque é muito pertinho. E quando eu volto do centro para o outro lado, né, para a chácara, parece que eu estou atravessando um portal, porque a gente sai do centro da cidade, né, tem um movimento, barulho, de repente você atravessa a pontinha e está num paraíso, assim, um lugar com muito verde ainda, muito arborizado, muito tranquilo. E foi o meu trisavô que construiu a pontinha para realmente fazer essa passagem da chácara, que era do outro lado do córrego dos Coatis, para o centro da cidade. E além da pontinha ter essa utilidade de fazer uma travessia para o centro da cidade, ela é muito visitada por crianças, pessoas que querem brincar ali, que querem espairecer um pouquinho, porque realmente é um lugar mais tranquilo da cidade e está muito pertinho. E também recebe turistas, né, que vêm aqui, que não conhecem a cidade, que vêm conhecer a Biquinha e acabam indo ali na pontinha. E muitas pessoas ficam se balançando realmente. E quem mora ali, que precisa usar da pontinha, não gosta muito, porque pode estragar. Mas sempre tem esse momento de diversão ali na pontinha, também praticamente todos os dias, de pessoas passando e pulando ou correndo. O meu filho mesmo gosta de passar correndo todos os dias, desde pequenininho. Desde quando ele aprendeu a andar, ele não queria muito dar a mão na pontinha e hoje ele só passa correndo. Eu sei que aqui era antigo, os tropeiros que iam para Minas, que eles paravam aqui para se abastecer de água e tudo.
e também era lugar que as mulheres lavavam roupa. E agora a prefeitura deu uma revitalizada aqui no local, tá? Chamamos aqui um artista plástico local, Castelo, que fez essa pintura maravilhosa aqui e deu um up no local. Quando a gente resolveu revitalizar o espaço e tudo, tinha essa parede imensa, maravilhosa para desenhar. Aí corremos atrás do Castelo, alguns artistas, aí o Castelo se prontificou a pintar aqui e a gente saiu correndo atrás de patrocínio. Pessoas do local, do comércio, que tem até propaganda ali, para poder pagar os custos do processo aqui. E ficou esse painel maravilhoso. Então, eu acredito que nem todos os moradores da cidade tenham esse lugar de afeto e memória com esses espaços pelos quais a gente percorre aqui nas proximidades da Biquinha. Mas quem vive por aqui, quem entra na Biquinha, quem pega água na Biquinha diariamente, quem visita aqui a Biquinha antiga, quem passa pela pontinha, eu não tenho dúvidas de que tem esse lugar de memória e afeto. E isso é construído assim aos poucos, né, diariamente. Por exemplo, eu posso falar da minha família, né, que pelo menos desde a geração da minha bisavó tem essa relação de carinho e cuidado com esse espaço. E vejo também que outras crianças, adolescentes que frequentam aqui também têm essa ligação com o lugar. E, por exemplo, tem aqui vizinhas que plantaram recentemente nos arredores da Biquinha, da Pontinha e aqui da Biquinha Antiga. E isso gerou também uma outra visão do lugar mesmo, embelezou o lugar, trouxe flores, frutas, assim como as pinturas que foram feitas nessa parede. Eu acho que Coatis, eu adoro, é uma cidadezinha pequena, acolhedora, bucólica, gostosa, né? E espero que as pessoas, assim, pena que ela está se modernizando, estão destruindo assim, casas antigas para fazer comércio. Eu sei que comércio faz parte, né? Tem que se atualizar e tudo, mas é uma pena que o centrinho está se descaracterizando. Mas espero que as pessoas, né, desfrutem desse espaço aqui, que é muito gostoso, que é uma cidade muito acolhedora. Eu acho que é raro hoje em dia adolescentes e jovens se interessarem pelas histórias dos locais, buscarem referências, né, pessoas mais velhas que contem histórias sobre os locais. Mas é muito importante que tenha pelo menos alguma pessoa fazendo isso, né, seja através de pesquisa ou através do dia a dia ali na conversa, através da filmagem de um documentário como esse, porque isso vai recuperando e resgatando memórias que vão ficar guardadas para quem quiser ver futuramente, né? E mesmo que por um período as pessoas deixem de buscar essa história, talvez depois disso quem se interessar consiga ainda acessar esses documentos, né? E Coatis realmente é uma cidade muito gostosa, que tem o meu coração. Eu já morei em outras cidades, morei em outros lugares, visitei muitos lugares e sempre quero voltar para cá. É um lugar que eu sinto realmente aconchego, né? Sinto que é a minha casa aqui, mesmo que eu vá morar em outros lugares, sempre gosto de voltar. E espero que outras pessoas possam continuar construindo essa relação com a cidade. Nas prateleiras moram as histórias que não se esquecem. Helena cuida de cada memória com carinho, fazendo do passado um elo para o futuro, feito de histórias e lembranças. Então, meu nome é Helena Fabiano Teixeira Leite. Eu sou natural de Niterói, tenho 73 anos, sou professora aposentada e eu tenho um vínculo grande com a cidade porque a família do meu pai todinha é coatiense. Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, eles vieram de Minas para São Joaquim, depois para Coatis. E a minha mãe também veio para Coatis com 3 anos de idade, de Minas também.
e aqui meu pai e minha mãe se conheceram, se casaram e foram para fora, né? Eu retornei porque eu me casei com Coatiense. Mas eu sempre vinha a Coatis. Eu tenho um vínculo forte com a cidade, porque, como eu disse, meu avô morava aqui, né? Então a gente sempre vinha visitar meus avós, né? Meus parentes, outros parentes, meus tios, irmãos da minha mãe daqui de Coatis, eles foram para Barra Mansa. Depois a minha irmã, já casada também, nasceu em Coatis e depois de casada morou em Barra Mansa, mora ainda em Barra Mansa. Então a gente sempre estava por aqui, né? Esteve por aqui. A ideia de abrir uma livraria, que seria uma locadora de livros, não foi minha. Foi da minha amiga Perpétua do Socorro Alves, que era professora comigo no Américo Pimenta, no Colégio Estadual aqui de Coatis. E em 1998 ela teve essa ideia. Ela tinha muitos livros, gostava muito de ler, eu também tinha muitos livros. Vamos abrir uma locadora, mas como é que funciona isso? Então nós duas fomos passar uma semana lá em Niterói, na casa da minha mãe, e lá a gente procurou no catálogo telefônico, já havia algumas locadoras, e nós visitamos uma delas, depois nós telefonamos para uma lá do Rio de Janeiro também, e viemos com uma ideia assim de que não era bem aquilo. Mas como nós duas tínhamos trabalhado na biblioteca do Colégio Estadual, a gente já tinha uma noção de como é que era guardar os livros, como é que era catalogar livros, a gente já tinha uma ideia. E aí a gente fez o nosso próprio projeto e alugamos então a cozinha da Casa Rosada. A Casa Rosada era uma casa pintada de rosa, que hoje é a Pizzaria Requintes, e lá já funcionava um pequeno comércio variado, tá? E a cozinha estava esquecida lá. Então a gente foi e alugou a cozinha e instalamos a nossa livraria lá com o nosso acervo, meu, dela e de alguns familiares meus. E na época nós já tínhamos uns 1.200 livros, mais ou menos. Era bastante. Eu me lembro que meu marido ainda disse assim: vocês são malucas. Quem é que vai alugar livro? Mas não, foi um sucesso. As pessoas acharam interessante a situação, era baratinho, né? Alugar o livro. E a gente começou então com esse processo e de repente o pessoal começou a perguntar se não ia vender Bíblia, se não ia vender isso, se não ia vender aquilo, e nós vimos que o espaço era muito pequeno. Então, como nós tínhamos essas casas antigas aqui na Faustín Pinheiro mesmo, a casa aqui ao lado ela estava vaga, eu reformei a casa e trouxemos a livraria. Era um espaço muito maior, então a gente, no primeiro ambiente, a gente fez a parte de venda de livros, objetos religiosos, enfim, coisas desse tipo. E na segunda parte da casa a gente colocou a parte de locação, e havia ainda um terceiro espaço que ficou para exposições futuras. E no ano de 99 a gente fez logo a primeira exposição, que foi de fotos de carnaval. Nós conseguimos com os nossos amigos umas fotos antigas de carnaval aqui de Coatis e foi um sucesso. Naquela época eu ainda lecionava, então eu trazia as minhas turmas, estimulava meus colegas a trazerem suas turmas também para visitar. Outras escolas também vinham visitar. E assim foi que surgiu a ideia e começou tudo. Ao longo desses anos, principalmente após a emancipação, a gente percebe que a cidade vem se transformando. Muitas casas antigas, né, cederam seus espaços para prédios, para casas mais modernas, né? Terrenos que estavam vagos passaram a ser ocupados com alguma coisa mais moderna. E assim, a gente observa que não há muito interesse em manter o antigo. Eu sinto um pouco de pena por esse aspecto, porque eu acho que o centro histórico da cidade, ele perde um pouco a referência, né? É natural que a cidade se transforme, né? Isso acontece em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo, a gente poderia ter preservado um pouquinho mais aqui no entorno das praças, né? Que é
esse centro histórico que a gente tem aqui. Olha, a memória afetiva que eu guardo em relação à cidade é o momento da emancipação da cidade. Foi um momento muito único, né? O processo todo emancipatório foi muito bonito. E quanto à minha livraria, são muitos momentos. Como eu disse a você, eu consegui fazer muita coisa. Havia muita efervescência, muita gente pintava, não só em pintura em tela, mas pintura em tecido, pintura em telha, fotografia. Fizemos exposições de selo, de fotografia, assim, grupos de música, saraus. Lançamos mais de 30 livros, mas eu acho que, dentre todos esses, eu acho que o livro História e Histórias de Quatis, que é de autoria do meu marido, foi um momento muito marcante para mim, porque foi um evento que marcou muito a cidade também, porque foi diferente, né? A população nunca tinha visto um evento daquele e foi muito, muito bom, foi bem marcante. As lembranças assim dos frequentadores são muitas, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma menina que você deve conhecer também, a Thalissa, né? A Thalissa é muito especial para mim, porque ela veio pequenininha com o pai dela, entrar de sócia para a livraria, e ela se tornou uma grande e voraz leitora, né? Ela, inclusive, participa de um clube de livro que eu sei. A gente começou até a fazer esse clube de livro aqui na livraria, mas logo veio a pandemia, e depois elas continuaram online e elas estão fazendo ainda. Eu fico muito feliz de ver que essas sementes, né, continuam. Tem muita gente assim que foi aluno meu, que voltou depois trazendo filho, né? É muito interessante isso, é bonito, né? É muito difícil no Brasil, uma cidade tão pequena, ter um espaço de livros para locação como Quatis tem. Então é assim, mas as pessoas às vezes não aproveitam essa oportunidade, porque não tem hábito de leitura, então não traz seu filho. E o exemplo de casa, o exemplo da escola, né, é muito importante. Também o preço do livro, eu acho que afasta um pouco os jovens, entendeu? Mas aí é que está. O preço do livro afasta o jovem da compra do livro, mas eu estou ofertando a locação por preços módicos. Então, seria uma maneira de suprir esse problema, não é? Mas, de qualquer forma, eu observo que já existe um grupinho já querendo voltar voltar para o livro físico, porque também as redes sociais interferiram. É mais fácil você ler pequenos textos, né, na rede social, frasezinhas bobas e coisas que vão publicando ali, do que você pegar um texto que você vai ter que ter 150, 200, 300 páginas para você ler, né? Então, às vezes, a gente sente essa dificuldade. O livro Quatis, em Fatos e Fotos, Uma Janela para o Passado, ele surgiu dessa necessidade da gente estar preservando a memória. Porque se você não deixa escrito, as coisas vão se perdendo, né? E muitas pessoas antigas já se foram, né? Mas como nós ficamos 12 anos pesquisando em documentos, fazendo entrevistas, tirando fotografias, visitando locais, não é? E juntando esse material todo, e eu acho assim que foi muito interessante, foi muito enriquecedor, né? É um registro assim do patrimônio material e imaterial do município, tá? Que vai ficar para as futuras gerações. Nós não fizemos tudo, nós não contamos todas as histórias, evidentemente que ninguém pode fazer isso. Nós contamos algumas histórias do nosso ponto de vista. E outras pessoas agora devem se sentir motivadas para daqui para frente continuar guardando as suas memórias para um futuro livro, contando outras histórias, complementando as que já foram contadas, né?
E assim, havia essa necessidade, assim, como eu sou um ponto, muita gente manda as pessoas virem aqui me procurar, pedindo informações sobre a cidade, sobre algum bairro, sobre uma personalidade, né? Então a gente sentia que havia essa necessidade, embora em 98, Perpétua e eu já tivéssemos feito um livro chamado Minha Terra, Minha Gente, município de Coatis, voltado para as crianças, mas que também serviria para qualquer pessoa se informar, muitas coisas já estavam ali ditas, mas era um livro mais reduzido, com menos informações. De qualquer forma, foi um pontapé inicial, né? E depois a gente teve a participação dos outros companheiros, né? Cada um com a sua contribuição, até chegarmos a esse livro que foi lançado no dia 30 de novembro. O projeto Memória, um olhar sobre Coatis, ele surgiu porque em 2014 eu percebi que as nossas artistas plásticas, principalmente, elas começaram a reduzir a produção. Umas ficaram mais idosas, outras faleceram, e assim diminuiu muito assim o número de exposições temporárias que eu fazia na livraria. E eu tinha esse acervo guardado desde 2008, quando nós participamos, o município, né, participou de um edital do IFAM, do Ministério da Cultura, de museus municipais, né, implantação de museus. Para a gente poder participar do edital, a gente tinha que comprovar que tínhamos um acervo. Daí surgiram muitas coisas, muitas peças que estão aqui foram doadas por munícipes, né? E nós fomos classificados em 16º lugar, e a estação ferroviária seria o local desse museu municipal. Como acabou não ocorrendo esse fato, e essas peças estavam comigo, então eu resolvi colocar no meu espaço da livraria, que não funcionava aqui nessa casa, mas funcionava na casa ao lado. E em 2019 eu vim para essa casa, eu me mudei para cá e trouxe tudo comigo. Então, não só aqui nós temos peças que foram doadas naquela época, mas também como tem muitos objetos, móveis, peças, fotografias que são do nosso acervo pessoal, meu e do meu marido, da nossa família. Tá? Então, assim, os móveis aqui de antigos coloniais, né, eram da minha sogra. E, enfim, esses móveis aqui também, né, os guarda-louças também eram. Esse aqui eu tirei a porta para fazer prateleiras, para ficar mais à vontade. Mas eu tenho muita coisa aqui que foi doada pelas pessoas, então a gente não pode realmente deixar guardado, né? Tem que ficar exposto. Eu já recebi, gente, mais de 14 mil visitantes nessa exposição, desde que ela foi aberta em 2014. Tá? Eu tenho os livros de assinaturas com isso tudo. Então, registrado, né? Muitas escolas. E hoje as pessoas que vêm naturalmente visitar a cidade, às vezes vêm para a feira de artesanato que tem de 15 em 15 dias na praça, passam por aqui, entram para conhecer, ficam interessados em saber alguma coisa. Pessoas que se mudam para Coatis também vêm aqui conhecer um pouco da história, porque ao final é um local de preservação de memória. Eu espero que os jovens, ao visitar o nosso espaço, o nosso projeto de memória, e também ao conhecer o nosso livro, né, Coatis em Fatos e Fotos, eles se motivem a guardar as novas memórias, que eles observem que é muito importante. Conhecer o passado é fundamental para você poder viver bem no seu presente e no seu futuro. Sem isso, fica uma lacuna. E então eu desejo muito que eles se conscientizem sobre essa importância. Não sei quanto tempo ainda a nossa livraria vai ficar funcionando, né? Você viu a idade que eu disse para você no início que eu tenho. Então, quanto tempo mais eu ainda vou estar à frente dessa livraria? Será que ela vai ser passada para outra pessoa? É uma incógnita, né? Então vai ser uma memória interessante que vai ficar para as futuras gerações.
E eu agradeço. O quilombo é um testemunho vivo de resistência. Cada pedaço de terra carrega as memórias de um passado de luta. Aqui, o presente é forjado pela história e o futuro é celebrado nas vozes que não se calam, que continuam a ecoar em cada passo. Meu nome é Jefferson Dias Eufrásio. Eu cheguei aqui na região de Coatis por volta de 1995, porque eu sou nascido em Minas, Visconde do Rio Branco, pouco mais de 9 horas de viagem daqui, mas eu cheguei aqui com 11 anos de idade, no quilombo de Santana. Primeiramente, eu cheguei através de fazendeiros, né, porque meu pai sempre trabalhava numa fazenda, trabalhava em outra. E com isso a gente veio parar numa fazenda aqui ao lado. E a gente conhecendo alguns moradores daqui, do quilombo, eles nos convidou a vir aqui, inclusive até na missa mesmo. E a gente vindo na missa, todos os domingos, domingo sim a gente vinha, eles nos deu a ideia que aqui o padre fazia doação de terrenos para pessoas que não tinha teto, né, para construir a casa e fazer. E aí a gente fez uma grande mobilização com poucos moradores que tinha aqui na época, tinha pouco, e eles nos apoiaram nessa questão. E a gente conversamos com o padre e houve uma votação por parte da comunidade, né? E são poucos que foi ao contrário, mas a maioria apoiou. E com isso a gente conseguiu um terreno e a gente construiu uma casa e estamos aí até hoje, entendeu? E com isso a gente começou a interagir com vários órgãos de Coatis, principalmente com o poder público, e a gente começou a tomar a liderança da comunidade nos tempos para cá, né? Isso foi de 2015 para cá, depois que eu já tinha me casado, entendeu? E a gente tomou a frente da comunidade porque a gente via a necessidade da comunidade de ter uma pessoa liderando, entendeu? E tem isso ainda até hoje na comunidade, entendeu? A comunidade hoje quando a gente sai daqui, igual eu saio agora, você vê a fragilidade da comunidade de ter uma pessoa liderando, entendeu? Apesar de ter algumas pessoas que ainda têm essa ciência de correr, mas não tem aquela sabedoria de chegar no poder público e cobrar. No poder público, assim, você chega lá hoje com o cara de muito tadinho, eles até te humilham lá, né? Não te dão um devido respeito. Hoje você tem que chegar um pouco sabendo aquilo que você vai falar, naquilo que você cobrar, mostrando para isso que você conhece um pouco do entendimento da lei. Se não fizer, você sabe onde ir. E com isso a gente começou a ter essa afinidade com o município. O Quilombola de Santana é um território muito antigo, né? Uma das primeiras comunidades quilombolas formadas no estado do Rio de Janeiro, né? Perdendo apenas para São José da Serra aqui em Valência, que é o quilombo mais velho, né? Então a comunidade de Santana ela vem num processo de construção desde 1998, quando foi reconhecido como Comunidade Quilombola de Santana. Com isso para cá a gente tem uma luta muito grande em ocupar os territórios, porque em 98 foi dado o título de Comunidade Quilombola e em 2010 que deu o direito à terra, que são os 724 hectares de terra. E com isso para cá, um processo muito grande na justiça para que a comunidade tenha direito a essas terras. E em 2021 começou a sair alguns territórios. Entendeu? São 17 anos de processo que a gente está na justiça, pelejando, tentando reter o nosso direito, que é o direito à terra. E em 2021 saiu uma parte desse terreno, não uma parte, né? Só um pouco. De 12 fazendeiros saiu 3 fazendeiros que saiu. Então, somando aí 66 hectares que hoje está em poder da comunidade já. Foi um passo, né? Um avanço para que a comunidade consiga tirar dessas terras a sua renda, sua comida, porque a maior dificuldade da comunidade quilombola de Santana hoje é ter renda. Ter renda própria, ter uma vida digna. Não digo ser rico, mas ter uma digna vida, sair das mãos dos fazendeiros, que a maioria hoje que mora aqui ainda trabalha para o fazendeiro, né? Ou seja, há uma escravidão ainda, né? Apesar da escravidão ter
ter sido em 88, mas aqui eu acredito que na comunidade de Santana ainda há escravidão, porque a diária que os fazendeiros hoje oferecem para os pais de família é mínima, muito pouca, entendeu? Alguns recebem algum benefício do governo, como Bolsa Família, alguns são aposentados, mas não é suficiente para se ter uma vida hoje mais ou menos estável, né? Principalmente se morar na roça, onde a dificuldade aumenta mais ainda do que você morar na cidade, né? Porque você precisa de um transporte, aqui hoje nós não temos transporte público. A comunidade hoje, se quiser ir para a cidade, tem que dar essa distância que você viu aí, até aqui são 12 quilômetros. Ou você sair cedo daqui e pegar o ônibus na estrada de São Joaquim, que passa uma vez por dia, e você ficar o dia todo lá e voltar só à tarde. Então a comunidade de Santana hoje está num processo de evolução, há muito a ser feito. Muito caminho ainda pela frente, para que a gente consiga ter uma vida estável, não digo boa, mas pelo menos estável, uma dignidade melhor para a comunidade. Hoje são 40 famílias residindo no quilombo, mas se for olhar os laços familiares que tem, que hoje as pessoas têm ligação com o quilombo, são mais ou menos 70 famílias hoje, contando que estão lá na cidade, a trabalho. Um pouco mais aí, umas 400 pessoas mais ou menos, entre adulto e criança. Então hoje a memória ancestrais, a cultura, digo assim, do povo negro aqui em Santana se perdeu muito, porque a maioria dos griots foram morrendo, né? E hoje você percebe que a juventude não tem muito interesse para essa questão de jongo, capoeira, até mesmo a história do quilombo. E isso foi se perdendo muito. Há um movimento por parte de algumas pessoas aí para tentar resgatar isso, entendeu? Mas há muita dificuldade, há muita resistência ainda pelas autoridades, não dão devido apoio, né? A exemplo é mesmo a igreja hoje que a gente tem, que a igreja é a história de Santana está nessa igreja. Você vê a situação que se encontra a igreja hoje, entendeu? E a gente tem movido todo tipo de processo para tentar que isso não venha a se acabar. E eu acredito que isso é uma forma de apagamento por parte do poder público. Você morrendo a história do quilombo, você apaga o quilombo. Entendeu? E acho que a ideia deles é essa, que o quilombo apague. Seja eliminado nessa história de quilombo. E com isso, eles apagando a história, apagou o quilombo. Entendeu? Se você for olhar a história de cada morador hoje aqui, nessa comunidade, se for ver o dia a dia deles, é uma resistência todo dia, uma luta todo dia. E muitos hoje não aguentam. Muitos não aguentam, abandonam e vão embora. Entendeu? E hoje não só a comunidade quilombola de Santana, mas a maioria, se você for a história dos quilombos hoje no estado do Rio de Janeiro, estão se perdendo, principalmente a juventude, né? Estão abandonando as comunidades quilombolas e indo a se aventurar na cidade. E se for olhar, o quilombo hoje tem um potencial, mas não tem apoio. Mas assim, hoje essa igreja para mim a representa como o marco do quilombo. Eu defendo a permanência dela, a reforma dela, mas pela história que ela tem com a comunidade, com o quilombo. Porque eu acho que é uma igreja construída por mão de escravo. E eu acredito que muitos dos nossos antepassados sofreram muito para construir, muitos morreram construindo essa igreja. Então ela não traz uma história muito alegre se você for olhar na história mesmo, né? Porque foi sangue derramado para construir essa igreja aí. Mas você olhar para o lado da história nossa hoje, do quilombo, é a única lembrança que tem para que a gente manter a história viva do quilombo. Entendeu? Mas hoje chegou bastante, hoje tem igreja evangélica aqui no quilombo, entendeu? Acho que isso não afeta a religião de ninguém, né? Não atrapalha a igreja também, nem vai atrapalhar, cada um tem a sua religião, mas eu defendo ela mais hoje para isso, para que mantenha a história do quilombo viva através dela. Hoje eu tenho 40 anos de idade, eu cheguei em Santana, eu tinha 11 anos de idade, entendeu? Então são aí 28 anos praticamente morando aqui e eu não morri. Eu resisti, tenho resistido e Santana foi pior do que está hoje. Santana hoje, nesse tempo que eu cheguei em 95, até 2000, mais ou menos 2010, se desse uma chuva aí, você não passava daquela subida para cá, entendeu?
Pra você ter ideia, a energia chegou em Santana em 97. Quando eu cheguei aqui não tinha energia, e hoje tem energia, hoje tem internet, você consegue ter acesso à internet não boa, que é da escola, também foi uma luta com o governo para que deixasse a internet ligada para os moradores que estivessem ao redor do colégio usar, entendeu? Então a mensagem dele para eles é que não desista. Há bons frutos a ser colhidos aqui em Santana, muita coisa boa a ser colhida. É difícil, mas lá fora está mais difícil, muito mais. Ainda mais quem não está preparado, você não tem uma escolaridade para que você encare o mercado de trabalho lá fora. Você vai sair daqui para ir lá para trabalhar por diária, hoje muitos estão fazendo, e muitos não aguentam, acabam voltando, aí fica nessa perda de tempo. Santana hoje tem um potencial turístico, e só falta ter interesse. Muitas coisas nem demandam tanto recurso. Sim, mas demanda força de vontade, querer fazer, entendeu? E caminhar, entendeu? Porque se continuar do jeito que vai, a ideia é porque os mais velhos vão morrendo e os mais novos vão desistindo, vão largando mão, e com isso vai se perdendo. Entendeu? Hoje assim, eu me mantenho em Santana hoje para que não deixe acabar. Assim, hoje, eu digo assim, o pessoal sempre fala que o motorzinho aqui em Santana é eu e minha esposa, né? Assim, entendeu? A gente tenta de toda maneira, corre para cá, se pega dali, vai para o Rio, vai em Brasília. Semana passada mesmo minha esposa foi para Brasília, para Bahia, ficou lá, encarou 3 dias de estrada, de um ônibus, sofrimento, foi com as minhas filhas, para tentar levar a imagem de Santana para lá, tentar que venha trazer alguma coisa nesses movimentos sociais, para ver tentar alguma coisa para que venha melhorar a situação de vida da comunidade de Santana, entendeu? E com isso a gente não desiste, a gente sempre fala assim, enquanto a gente tiver fôlego de vida, a gente está aí brigando por Santana, está aí lutando, poder público, se tiver que ir lá na Brasília falar com o presidente, a gente vai, vamos levar o nome de Santana, porque não vem acabar, porque aqui a gente nasceu, eu considero como se tivesse nascido aqui, porque eu cheguei aqui criança, então a minha vida toda eu passei aqui, né? A maioria do tempo da minha vida eu passei nesse local aqui, então é lutar mesmo, não desistir, porque a luta é difícil, mas é fácil de vencer, basta querer. Em Ribeirão de São Joaquim, a história se mistura ao cotidiano. Apesar do tempo, o espírito do lugar e suas tradições ainda florescem, mantendo viva a essência da comunidade. Meu nome é Arlete Aparecido Gonçalves de Oliveira Moura, tá? Nasci dia 8 de setembro de 57, aqui em Ribeirão de São Joaquim, tá? Nascida e criada aqui, tá bom? Nasci num sítio perto ali, chamado Grota do Camelo. Tenho 6 irmãos, são 6 irmãos, 5 homens e eu só de mulher. Eu fui para Coatis para poder estudar, tá? Porque eu comecei a estudar com 23 anos, fiz até o 5º ano na época, fui para Coatis estudar e voltei. Logo fiz um concurso da Prefeitura de Barra Mansa, em 87. Passei e fiquei eu sou professora, dei aula aqui até em 2014. Fiquei na sala de aula, depois fui na direção 15 anos, na direção da escola. E antes de aposentar, o meu sonho era ter um comércio, tá? Aí surgiu a oportunidade, um dia vi ali um bilhetinho ali que estava passando o bar e falei, é a minha hora. Aí cheguei na pessoa, conversei, fiz um negócio e estou aqui há 12 anos. Gosto muito, tá? Procuro tratar todo mundo bem, todo mundo igual, porque o dinheiro de um é o mesmo do outro, tá? De 8 da manhã até 7 da noite, procuro ser a mesma pessoa, tá? Não altero em nada, não. Meu comportamento é um só com todos, tá? E a relação que eu tenho com São Joaquim é de quem nasceu e criou aqui. E sonho para tudo dar certo, para ser cada dia melhor, né?
que as pessoas tenham assim, a oportunidade, né? Igual para todos, sem diferença nenhuma, né? Pobre, rico, negro, qualquer pessoa tem, todos têm a mesma oportunidade de crescer e, né, poder ter um trabalho, ter seu sonho realizado. A minha memória marcante foi 1º de novembro, o primeiro dia que eu abri aqui. Eu não tinha nem um centavo, né? Perguntei para o meu primo, que hoje já é até falecido, o que ele podia fazer, se isso daí ia dar certo ou não. Ele falou, olha, vai, que vai dar certo, eu te arrumo dinheiro, você paga a pessoa, eu te arrumo dinheiro, você paga a pessoa, depois você me paga meu por mês. Mas o mais marcante para mim é que ele falou o seguinte, olha, e 30 não é 31, tá? Todo dia 30 você tem que me dar o dinheiro. E eu, né, toda empolgada com o bar, e tô aqui até hoje, junto com o meu esposo, né, que ele também, ele não gostava muito não, mas tá junto, né, em todas as horas. A gente abre, ele abre cedo, 5 da manhã ele já está aqui, e a gente fecha cedo, 6h30, 7 horas a gente já está fechando. A transformação maior que eu vi foi a cobertura da quadra, que aconteceu durante esses 12 anos, tá? Porque era a quadra assim, né? Cada um que passou, cada prefeito que passou fez um pouquinho, e chegou esse último, fez a cobertura. Então era um sonho das crianças, né, para poder fazer educação física, para ter um espaço de lazer. Recentemente nós recebemos, eu vou falar nós, que foi toda a comunidade, recebeu os artistas, né, o Tirulipa e o Paulinho Gogó para fazer um filme, tá? E o pessoal ficou encantado, porque até os próprios artistas, as pessoas de São Joaquim, porque foi uma oportunidade que eles tiveram diferente, né, do que estava acostumado a ver. Principalmente por ser muita gente, de 120 pessoas. A gente só recebe 120 pessoas aqui em festa. E muitos carros, caminhões e uma estrutura muito grande, tá? E todo mundo participou, todo mundo gostou muito, todo mundo ia ali, todo mundo foi muito bem educado, tanto eles quanto a comunidade no geral. O pessoal recebe, né, as pessoas de fora muito bem, tem um acolhimento, né, muito legal, com bastante carinho, e eles receberam essa parte do filme, né? O pessoal que foram no filme receberam muito bem, tá? Foi muito bom para São Joaquim, que foi uma oportunidade de todo mundo conhecer, né, o trabalho, um trabalho diferente, né, de prefeitura e de área da parte rural, né? Um trabalho totalmente diferente. Tanto o filme quanto o documentário de vocês é muito importante, porque senão a gente sente esse meio esquecido, né, dessa parte toda da cultura, né? E com esse filme o pessoal ficou mais acordado, né, para a vida, né, que tem outras atividades, e com esse documentário de vocês vai juntar, né? Veio assim, né? Como é que eu vou dizer? Veio assim num momento, né? Muito bom, porque o pessoal ainda estava assim, tava com a memória fresca do filme, né? Tá todo mundo ainda comentando, né? E tudo, quanto que vai ser a estreia, que vai esperar. E tem vocês com esse documentário, então o pessoal vai assistir. Importante. Vai achar assim, olha, a Quatis não está esquecendo de nós. Eu acho que vocês estão no caminho certo de estar vindo aqui, também em outros lugares, porque aqui tem muita coisa
para ser explorado. Tem muita gente boa, muita gente inteligente, sabe? E muita gente que gosta de contar histórias daqui, tá? Aí vocês podem estar vindo mais vezes e explorar mais essa parte do nosso distrito. Olha, o interior hoje está sendo visto, né, de uma outra maneira, né? Porque antes o interior era visto assim, o pessoal caipira, o pessoal que não estuda, o pessoal que não sabe ganhar dinheiro. E hoje o interior é onde o pessoal está trabalhando, tá cada um no seu tipo de serviço, né, fazendo aquilo que gosta. E o interior é onde não chegou, né, muita maldade. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você veio para Coatis, né? Nossa, você saiu lá de Niterói e veio para cá. Sim, e daí, né? É tão bom a gente se sentir bem num lugar, né? A gente ser conhecida, você poder entrar num lugar e as pessoas saberem seu nome, né? Te conhecerem, você ter confiança, a pessoa poder... Não, você pode levar esse produto, depois você acerta comigo, não tem problema, você pode pagar depois, né? Isso na cidade grande não existe, né? Quando eu estou nesses outros lugares, eu sinto muita falta de poder conversar mais, de receber um cafezinho de graça, de receber uma oferta de um bolinho, que é coisa que no interior é muito comum ainda, né? Nas cidades menores. É a gente perguntar para você quem você é filha de quem? Filha de quem? Isso que é interior. Interior, assim, como todos, como Santana e Coatis, eu acho que falta mais interesse, né? Por querer nos ajudar o interior, entendeu? De Coatis, principalmente o município de Coatis, né? Porque é um município pequeno, fácil de ser administrado, né? Eu acho que poderia fazer mais, entendeu? Coatis, onde o olhar do interior revela o que o tempo preserva. Onde cada caminho guarda histórias e cada passo carrega o passado. Nas mãos de quem vive e de quem sente, a cidade segue, pois o olhar é eterno e se renova a cada dia.